Agora no Ver Mais eu tenho o prazer de conversar com a mulher que tornou-se uma referência no que diz respeito à sobrevivência e em como deu a volta por cima e hoje ajuda crianças e adolescentes. Nós estamos conectados com a coordenadora de alta complexidade do acolhimento social no abrigo municipal de Capivari, Varínia Marcelino Patrício, mais conhecida como Nina. Deixa eu chegar pertinho aqui, né, para falar com a Nina e dar uma boa tarde a ela, querida. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, Camila, obrigada. Boa tarde, tudo bem? Ótimo. Bom, Nina, você é uma sobrevivente, tá? De abuso sexual na infância, mas você deu a volta por cima e hoje ajuda crianças e adolescentes. Muitos que passaram, inclusive, pela mesma situação que você. O assunto é delicado, mas aqui a gente traz ele de uma forma leve para inspirar as pessoas. Como é que foi, como é que está sendo lidar com tudo isso? Com esses adolescentes, com esses jovens que você está acolhendo? Então, para mim, né, ter tido passar por essa situação desde a minha infância, né, dos 4 anos até os 11 anos de idade, eu e as minhas irmãs, é, foi muito doloroso, foi difícil, não foi algo fácil, mas hoje me tornei uma mulher forte, estou atuando como assistente social aqui do município, coordenadora da alta complexidade, onde eu trabalho com acolhimento de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, calamidade pública. Então, eu acabo lidando muito bem com esse tipo de trabalho, né? E por eu ter tido essa história de dor, de luta, de muito sofrimento, né? Que é o abuso sexual, ele causa um buraco na tua alma, né? Na alma de uma criança, na vida de uma criança. Então, até você sair dessa situação, até você se reencontrar, ressignificar a tua história, vai muitos anos, muita terapia, né? Muito trabalho árduo, né? Sim. Mas, para mim, hoje, tem sido leve trazer isso, porque hoje eu posso ser voz para aqueles que não Sim. conseguem ainda ter coragem de expor uma situação tão delicada, né? Sim. Um assunto tão delicado que é o abuso sexual. Sim. E assim, ó, Nina, você falou bem, viu? Esse assunto é um assunto delicado e às vezes as pessoas não gostam de falar. As vítimas, os sobreviventes, né? Na verdade, são sobreviventes. Não gostam de falar. E você falando, acolhendo essas crianças e falando aqui conosco, eu tenho certeza que aí em casa vai inspirar algumas pessoas, tá? Porque é justamente a falta de falar, né, Nina? De denunciar que a gente vê aí que as coisas vão se arrastando, né? Então, assim, é importante falar sobre isso, para ver como a sociedade também pode ajudar. Sim, sim. Então, é muito difícil, né, expor um assunto desse, é muito doloroso, até porque hoje a nossa sociedade ainda não aceita, né? Nas palestras que nós estamos fazendo hoje, né, que é o nosso projeto, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município, com o nosso prefeito Claudir e a secretária Thaís Isidro, nós estamos levando aí nas escolas um projeto Abraço que Protege. Por que esse trabalho, né? Esse abraço que protege? Porque existem muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes, muitas famílias que ainda vivem nesse tabu, né? De não conseguir expor, falar sobre esse tema que é tão delicado, que é o abuso sexual infantil e na adolescência, né? Uhum. Mas é difícil expor essa dor e colocar para fora, né? Porque as pessoas realmente não acabam não acreditando. Só quem vive passa por esse processo, né? Passa por essa dor, enfrenta, né? As dificuldades desse assunto, né? Acabam encontrando dificuldades mesmo de expor, Sim, porque acaba sentindo vergonha, sim. né? Tem a questão da rejeição, de as Aham. pessoas acabarem julgando. É. Tem muitas coisas envolvidas, gente. Muito mesmo. Agora, vamos lá. O que que foi a virada de chave na sua vida, assim, Nina? Que fez você virar de chave, né? Então, para mim, eu sempre levo, até hoje numa palestra me perguntaram isso, né? Quando eu fui emancipada com 16 anos. E quando eu fui emancipada, eu conversei com uma juíza, a doutora Brigitte Remor. E eu pedi para ela para que eu pudesse ser emancipada. E ela falou para mim que iria me emancipar.
E aí eu perguntei se o porquê. Ela disse que acreditava em mim, via um grande potencial. E desde então, eu acabei lutando, né, pela minha sobrevivência. E naquele dia eu tomei uma decisão na minha vida, aos meus 16 anos, que eu faria diferente, que eu faria ao contrário, ressignificaria a minha história, né, a minha vivência. E então eu decidi e eu falei, eu jamais vou decepcioná-la e jamais vou decepcionar a mim mesma. Então eu vou ser diferente, ao invés de eu me vitimizar, ao invés de eu me tornar alguém parecido com o meu agressor, né, o meu abusador, eu vou ressignificar minha história e vou ser voz para aqueles que não conseguem. Nossa, que lindo, viu? Fiquei até toda arrepiada aqui no estúdio. Hoje você é uma baita profissional, uma baita mulher, uma linda mulher, é uma mãe, é feliz, empoderada, né? Gente, eu tô bem emocionada mesmo. Que história, que inspiração, Nina. E para finalizar, assim, né, a mensagem que você deixa pra gente da importância da gente fazer campanhas e de fazer a divulgação de campanhas de combate à exploração sexual infantil. Cortou aqui para mim, eu não, poderia falar novamente, por Sim, favor? sim, a importância de ter campanhas, né, para a gente justamente falar sobre esse abuso, né, exploração sexual infantil. É muito importante que não fique só no mês de maio, né? Se leve no ano todo, porque a gente foca muito no mês de maio, pelo fato de ser o mês que é alusivo, né, ao abuso sexual, por conta da história daquela criança Araceli, né, dia 18 de maio, né, celebrado, né, não celebrado, mas lembrado, né, uma triste dor. Eu acho de grande importância levar isso para as escolas, para a sociedade, nas redes sociais, né, nas mídias no geral, para combater mesmo, para expor esses agressores, para expor que tem sim justiça, que existe sim lei para a proteção dessas crianças e adolescentes. E que assim, não precisa ter vergonha, pessoal. Né, o tabu, temos que quebrar esse tabu, né? Vá lá, denuncia. Eu botei o Disque 100 ali, ó, tá aí, ó, Disque 100, mas cada município tem o seu. Procure o CRAS, procure o telefone, cada um, em Capivari tem um, Tubarão tem um, Criciúma tem outro, mas o Disque 100 já te ajuda. Liga pra polícia, peça ajuda, grite, peça socorro. E se você tá vendo isso também no seu vizinho, denuncie, pessoal. É assim que a gente vai acabar com esse mal, com essa vergonha aí. Nina, beijo, querida. Adorei e ó, um dia vão vir aqui no estúdio comigo, tá? Vou sim, com o maior prazer. Parabéns, a nossa inspiração de hoje, a Nina, direto de Capivari de Baixo, uma sobrevivente que hoje nos inspira.